pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Computação Móvel. E nessa unidade 4, a nossa última aula, portanto, a gente vai falar um pouco sobre a aplicação das tecnologias móveis nos dias de hoje, tá? Então, nessa nossa unidade 4, a gente vai dar uma visão geral para vocês e também na perspectiva da computação móvel em diversas áreas da sociedade, tá? Então, esse vai ser o nosso roteiro. A gente vai fazer um apanhado sobre as diversas áreas que a gente pode aplicar a computação móvel nos dias de hoje, tá? Na saúde, na indústria, no agronegócio, educação, cotidiano, né? No nosso dia a dia, negócio, entretenimento, comércio e vários outros. Depois a gente vai falar um pouco sobre as perspectivas, o que vem por aí nesse mercado. E por fim, as nossas considerações finais, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente aborda é a questão da computação móvel aplicada. O que é algo que é aplicável, né? Quando a tecnologia ela deixa a esfera de pesquisa e se torna segura, se torna confiável, ela já pode ser aplicada na sociedade, como ferramenta, como instrumento, como meio de acesso, e dessa forma a gente pode usufruir dos benefícios que essa tecnologia pode oferecer, tá? Nós sabemos que a computação móvel já é vamos falar uma ciência aplicada, porque já está presente na nossa realidade, no nosso cotidiano. Eu coloquei uma foto aqui só para ilustrar da conexão 5G, né, uma foto ilustrativa, e uma fotinha aqui dos displays dobráveis, que coisa recente e que provavelmente vai ganhar aí mercado nos próximos anos, tá? Então, só para mostrar que até pouco tempo atrás não era uma tecnologia aplicada, agora né? Já passou por vários testes e agora já pode ser aplicada e etc, comercializada também. E antes da gente falar das áreas que a computação pode ser aplicada, a computação móvel, é importante a gente fazer uma breve reflexão sobre sociedade, né? A sociedade ela é composta de atividades profissionais, econômicas, sociais, políticas, científicas, pessoais, espirituais, etc. Então, a sociedade ela é esse mix heterogêneo que a gente tem, que mistura as diversas áreas do conhecimento humano, e que busca o bem-estar de todos, né? E nessa perspectiva, nós poderíamos categorizar a sociedade em diversas áreas, em diversos segmentos, grupos, por atividades, por interesses, enfim, por uma série de maneiras nós podemos, fatiar a sociedade em diversos segmentos. E quando a gente faz essa segmentação, surge uma pergunta. Qual desses segmentos, dessas separações, não usufrui das tecnologias de informação? Então fica até difícil a gente encontrar uma área que a gente pode falar assim, não, essa área da sociedade não utiliza das tecnologias de informação e comunicação, porque ele está isolado. Então é muito difícil a gente encontrar um segmento da sociedade hoje que não faz utilização dessas tecnologias, tá? É praticamente impossível. Sobretudo agora a gente está vendo aí em tempos de pandemia, né, a utilização das videoconferências, do próprio formato que a gente está trabalhando aqui, já mostra isso, né? Então não só nessa nossa área educacional, mas em diversos segmentos. Então templos religiosos, igrejas estão promovendo seus encontros aí online, a questão das reuniões de trabalho, por videoconferência, muitas vezes não é possível a gente visitar os familiares e por meio dessas tecnologias a gente consegue matar um pouco da saudade, né? Enfim, não existem segmentos da sociedade hoje que não deixam de utilizar das tecnologias de informação e comunicação, tá? Então, qual é a grande questão da computação móvel e dos dias de hoje? Então, o grande trunfo da computação móvel é justamente possibilitar o acesso à informação e seus desdobramentos a partir de qualquer lugar.
Então, antigamente, nós, para acessarmos, por exemplo, uma informação de um livro, a gente precisava se deslocar até a biblioteca, fazer a pesquisa, encontrar o livro, fazer a leitura daquilo que a gente está procurando, e aí então a gente obtinha a informação. Algumas décadas depois, qual que foi o cenário? A gente precisava acessar um computador de repente ali com arquivos digitais. Depois esse mesmo computador a gente leva para a internet. Então precisava do computador para acessar a informação na internet. Então acesso à informação cada vez mais veloz, né? E hoje nós não temos mais um entrave de ter que estar na frente de um computador conectado a um fio de internet. Basta que nós tenhamos um smartphone em mãos que tenha um sinal Wi-Fi ou um plano de dados. Então, esse é a grande ruptura, né, que a gente fala, que a computação móvel trouxe para a sociedade. E isso abre uma série de novas possibilidades em diversos segmentos, tá? Isso é bem interessante porque a partir do momento que nós temos acesso à informação de qualquer lugar, muitas portas se abrem. E, evidentemente, foram necessários outros avanços, sobretudo nos campos da eletrônica, tá? Então, nós temos aqui um diagrama que mostra o que se diz das mudanças de era, né? Naquela época, das primeiras revoluções, foi a transformação rural, onde era necessário consumir apenas o básico, né? Então eram os meios de cultura, de cultivo que revolucionaram a indústria alimentícia na época, que não era como a gente conhecia hoje. Depois veio a Revolução Industrial, né? Nesses últimos 100 anos aí, onde era possível sim consumir mais que o necessário, porque a indústria começava a ganhar corpo, né, com a evolução tecnológica, com a evolução dos maquinários, dos meios de produção em si, e com isso a produção começou a se tornar abundante de alimentos, de itens de manufatura, enfim, né? E aqui, nos últimos 30 anos, 20 a 30 anos, nós encontramos uma ruptura, que é o que se chama de era digital. Nessa era digital, o consumo vira consumismo, quem aparece mais vende mais. Então, a partir dessa era digital, muitas áreas foram afetadas, não só os procedimentos industriais, etc., mas toda a sociedade, porque a informação ela começou a chegar de maneira muito rápida e muito fácil, simples e acessível. E isso mudou a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de fazer negócios, as maneiras de entretenimento, enfim, né? E o que vem adiante, nós não sabemos muito bem, mas certamente são novos cenários que são cada vez mais dependentes, não só de informação, mas nós podemos falar de conhecimento, de inteligência, tá? Aqui é o que se chama da quarta revolução industrial. A primeira foi a questão da máquina a vapor, depois veio a eletricidade, que foi uma grande evolução também. A terceira revolução industrial, que foi a época da computação, internet, etc. E por fim, agora a gente chega na revolução industrial, na quarta revolução industrial, que é pautada pela inteligência, pelas tecnologias móveis, pelas energias renováveis, pela preocupação com o meio ambiente, pela difusão e propagação das tecnologias da informação cada vez maior. Então, esse é o cenário que a gente encontra nos dias de hoje, tá? E o que nos dá sustentação para suportar tudo isso? Qual é o arcabouço tecnológico que a gente tem? O primeiro que a gente deve citar é a computação em nuvem, né? Hoje nós temos, digamos, praticamente recursos de hardware ilimitados. Nós podemos aí hospedar quantas horas de vídeo a gente quiser. A gente pode acessar os nossos programas, os nossos arquivos de qualquer lugar, bastando ter aí para isso uma conexão com acesso à internet.
E essa tecnologia, né, de computação em nuvem, ela é um agregado que unifica uma série de tecnologias, envolvendo aí softwares, servidores, telecomunicações, distribuição de serviços e servidores, geograficamente falando, né? Então, esse arcabouço tecnológico que nós temos hoje é um dos grandes responsáveis por viabilizar a computação móvel, porque se a gente tivesse que processar tudo no celular, por exemplo, ia ficar bem complicado. Imagina você guardar todos os seus arquivos só no celular. De repente você perde o celular, perdeu tudo. Agora, na nuvem não. A computação em nuvem permite isso. A gente armazena tudo na nuvem, acessa do celular, do computador. Se perder tanto o celular quanto o computador, os arquivos continuam lá e você pode acessar de qualquer lugar, né? Então, uma das tecnologias que nos garante mobilidade é a computação em nuvem, tá? Cloud Computing. Outro arcabouço tecnológico nós já falamos aí nas aulas anteriores, é a evolução das tecnologias de transmissão e recepção de dados. Então, hoje nós temos uma rede cada vez mais coberta, que envolve todo o globo terrestre. Uma infraestrutura assim, bem completa, né? com torres de sinais bem distribuídas, com satélites acompanhando a todo instante. Isso faz com que dificilmente nós encontremos um local que não tem acesso à internet, né? Não só a internet, mas sinal de dados, sinal de voz, troca de mensagens, enfim. Então, hoje, nós podemos dizer que praticamente todo o planeta está coberto pelas malhas de sinais de transmissão e recepção de dados. E vai melhorar mais ainda, porque vem aí agora, já está em instalação 5G, e isso faz com que nós tenhamos uma capacidade bem maior de conectar dispositivos à internet, transmitir e receber informação, né? A internet das coisas também, que já está chegando, aí já é realidade em muitos cenários, onde praticamente todos os dispositivos vão ter um acesso próprio dele para conectar à internet, tá? Então, computação em nuvem, redes e telecomunicações de dados. O que mais que a gente teve? A questão da miniaturização dos processadores também, porque se a gente tivesse que carregar um celular tijolo, como eram os primeiros, ia ficar difícil ter mobilidade, né? E hoje não, hoje a gente tem um poder de processamento impressionante na palma de nossas mãos. E ainda assim, se aquele processador não for suficiente, ele pode se conectar à internet e utilizar o processamento da nuvem para poder realizar qualquer tarefa que o dispositivo precisar realizar, tá? Então eu coloquei para vocês terem ideia aqui uma notícia que fala o seguinte: transistor é menor do que o vírus da gripe. Então, para vocês terem ideia, eu acredito que a maioria de vocês saibam o que é um transistor, né? A unidade dentro do processador que é responsável por modular os sinais de energia e transformar isso em dados, né? Então, num microchip desse que vocês estão enxergando aqui, ó, nós temos mais de 300 milhões de transistores só aqui dentro. Então, cada transistor chega a ser menor do que um vírus da gripe, por exemplo. Quer dizer, isso seria impensável há algumas décadas atrás, né? E para vocês terem ideia, essa foto aqui é o Morgan Sparks, do laboratório Bell's Technology, e isso aqui é o protótipo do primeiro transistor. Então, olha para vocês verem aqui, o primeiro transistor, olha o tamanho. Imagina colocar 300 milhões desse bichinho aqui dentro desse microchip. E olha para vocês verem, isso aqui foi em 1987. Então, de 1987 para cá, são por volta de 30 anos, né? 87, 97, 17, 33 anos. Então, em 33 anos, nós conseguimos miniaturizar essa estrutura de processamento de dados para um tamanho menor do que o vírus da gripe. Impressionante, né?
Então, isso é um dos aspectos que nos permite sair com o celular por aí, já que o processador é pequenininho, a placa é pequenininha, né? Se fosse maior, não teria como ter a mobilidade que a gente tem hoje. Bom, outro aspecto que avançou bastante foi a questão do armazenamento. Para vocês terem ideia, esse armário aqui, né, parece um armário de cozinha enorme. É um dos primeiros HDs eletrônicos. E ele armazenava incríveis 5 megas. 5 megas. Esse HD, a capacidade dele era de 5 megas. Isso aqui é da década de 70, 60, 70, tá? Só que aí as mídias foram avançando, né? O disquete, o DVD, o CD, o DVD, o disco óptico, né? Com seus trilhos, com os seus pratos, etc. A questão toda foi miniaturizando, né? Nós temos aqui cartões de memória. Aqui para vocês terem ideia, não sei se dá para enxergar, deixa eu tentar aproximar aqui. Então, o cartão PCMC é 32 megas em 95. Em 99 já tinha cartãozinho de memória de 64 megas. Em 2004 já começava a vir os cartões com alta capacidade, de 512 megas, etc. Aqui já é um cartão de alta performance em 2010, de 32 gigas. E hoje nós temos aqui o quê? Um pendrivezinho com 1 terabyte. Nós temos o quê? Um smartphone aqui que tem a capacidade de armazenar 512 gigas de informação na palma das nossas mãos. E ainda assim, ainda que ele não tenha condições de armazenar, ainda que a pessoa consiga encher 512 gigas, ele tem acesso à nuvem, né? A nuvem nós podemos considerar que é um acesso praticamente ilimitado, tá? De armazenamento e de processamento. Então, um salto também muito grande que viabilizou que a computação móvel pudesse ser aplicada de uma maneira mais apropriada. Se a gente não tivesse capacidade de processamento, de transmissão de dados, de armazenamento, ia ficar praticamente impossível a gente ter um cenário com computação móvel, tá? Então, o que nós temos em mãos para a computação aplicada? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre as aplicações na área da saúde. É impressionante como que a telemedicina já é realidade, né? Assim, o que já é possível fazer hoje através da telemedicina? É possível acompanhar o paciente em tempo real. Ah, mas como assim? É simples, com a instalação de sensores no corpo do paciente. Esse sensor tem acesso à internet, tanto Wi-Fi quanto conexão de dados. E esse sensor acessa um sistema central, uma base de dados, que conecta o paciente ao médico. E o médico, se surgir alguma eventualidade, o sistema consegue gerar um alerta para o médico e imediatamente ocorre a intervenção médica, né? Por exemplo, um paciente que tem aí, sei lá, um marca-passo. Tem um marca-passo lá e o marca-passo de repente começa a ter falha de funcionamento. Se tiver um sensor no marca-passo, imediatamente, na primeira falha, o marca-passo vai emitir um sinal, o sensor que tem dentro do marca-passo, vai emitir um sinal, o médico vai receber esse sinal, e imediatamente ele vai acionar uma ambulância ou uma equipe médica para se direcionar até onde o paciente está, né? O sensor ele pode também emitir sinal de GPS e assim fica fácil localizar o paciente ali, né, com um possível problema de saúde. Um outro exemplo também é quem tem diabetes, né, e não quer, não sei se vocês já viram que tem que estar furando o dedo para poder medir a glicose, etc. Hoje em dia é possível colocar um sensor sobre a pele e esse sensor ele monitora em tempo real os níveis de glicemia do paciente. E aí esses dados são enviados via smartphone, do smartphone para a nuvem, e a partir da nuvem o médico também tem acesso aos dados do paciente. Não só dados de diabetes, etc., mas aqui nós temos aqui um reloginho, né, que mede aí a pressão, a temperatura, os batimentos cardíacos, o nível de hidratação do corpo,
Uma série de coisas ele consegue medir. E esse smartwatch, normalmente eles têm acesso à internet. Você acessa até redes sociais, se você quiser. Então, todos os dados do seu corpo podem estar disponíveis ali na nuvem, né? Um outro ponto interessante da saúde, e mais recente, foi a gestão de dados durante a pandemia. Não sei se vocês já viram aí, as pessoas em tal estado estão desrespeitando o isolamento social. Vocês já pararam para pensar como é que eles sabem disso? Como é que eles conseguem descobrir essa informação? Basicamente, os celulares eles emitem sinal de localização. E esses dados são controlados por operadoras, na maioria das vezes. E como é uma questão de interesse pública, de saúde pública, esses dados, de certa maneira, são oferecidos para os órgãos que controlam, que regulamentam a saúde, e com isso eles conseguem mapear, olha, as pessoas estão andando muito ali, o sinal de celular, se eu estou vendo o celular, está indo para o parque, está indo para o boteco, está indo para o restaurante, o celular não está parado em casa. Então, quer dizer, significa que as pessoas estão quebrando o isolamento social, né? Então, é uma outra aplicabilidade aí da área da saúde. São inúmeras, tá, gente? Tem um outro caso que eu não encontrei aqui em reportagem, mas já é possível, por exemplo, fazer cirurgia de um paciente, sendo que o paciente está na Europa e a equipe médica está na América. Então, o médico ele consegue fazer a cirurgia manipulando os robôs à distância, né? Então, é possível também. Bom, na indústria, nos meios de produção, nós falamos do termo aí, Indústria 4.0, um novo termo que surge, né? Porque na Indústria 3.0, a gente tinha a era da automação do maquinário. Então, tudo começava ali a ser digital. O processo todo automatizado e surgia aqui os primeiros robôs, tá? Por volta da década de 70, 80, nas fábricas, nas indústrias, etc. Já na indústria 4.0, de fato, é a era dos sistemas cyberfísicos. Então, hoje mesmo, nos dias de hoje, se tem uma utilização cada vez maior de robôs e de equipamentos automatizados nas indústrias. E com o advento das tecnologias sem fio, todo o processo de produção pode ser acompanhado de maneira automática, em tempo real. Então eu consigo saber, por exemplo, vamos supor que na linha de produção da fábrica tem uma prensa industrial. Essa prensa tem acesso à internet. Se essa prensa parar, imediatamente ela envia um sinal que vai para o servidor, e o servidor avisa o gerente de produção, que vai avisar o técnico, e o técnico vai lá resolver. Ou às vezes vai até um robô para resolver o problema da outra máquina, tá? Então é uma era que está buscando cada vez mais a automação por meio de softwares e a busca por inteligência, ou seja, otimizar ao máximo os meios de produção, tá? Esse termo, Indústria 4.0, ele foi criado em torno de 2010 para sistemas cyberfísicos, internet das coisas, computação em nuvem e inteligência artificial aplicados à indústria. E existem vários benefícios, né, como, por exemplo, redução de custos de operação, automação, operações que podem ser monitoradas em tempo real, manufatura modular, ou seja, eu consigo dividir as linhas de produção em partes e com isso eu consigo monitorar de uma maneira mais interessante. Porque se uma máquina quebrar, eu consigo isolar ela e resolver o problema e colocar outra no lugar sem ter que parar a linha de produção toda, né? Já que tudo é monitorado, então é bem interessante. Operações integradas e otimização. Os pontos negativos ou impactos, gente, o primeiro deles é a questão dos postos de empregos. Nós sabemos, a gente escuta muito falar isso aí, que os trabalhadores industriais eles estão sendo deixados cada vez mais de lado e estão perdendo lugar para os robôs. É uma realidade. E isso precisa ter, de fato, uma discussão para saber que rumo que vai tomar. E também muda bastante a questão da interação homem-máquina. Então, antigamente o técnico precisava ir lá na máquina,
operar lá com a chave, conectar fios e cabos, etc. Hoje não, hoje ele fica numa salinha com um painel de controle e faz toda a gestão da linha de produção através de softwares, tá? Então são os principais impactos aí, as principais mudanças que a indústria 4.0 traz. E as tecnologias que são utilizadas na indústria 4.0 são essas que a gente já falou: sistemas cyberfísicos, Big Data Analytics, ou seja, a análise de um grande volume de dados, né? A partir do momento que a gente tem uma grande quantidade de dados disponíveis na nuvem sendo gerados, né? Nós temos vários equipamentos gerando informação a todo momento dentro da fábrica, então tem um conjunto de dados muito grande. Eu preciso parar para analisar esses dados. E esses dados geram inteligência, tá? Temos aí a computação na nuvem, que viabiliza o acesso a diversos serviços, internet das coisas, como nós já falamos, internet de serviços, que é quando a gente consegue acessar pela internet serviços que são oferecidos por equipamentos, tá? Por exemplo, eu consigo mandar uma impressão para uma impressora 3D via internet. A impressora 3D, por exemplo, está lá em São Paulo, e aí eles vão pegar essa impressão lá e vão enviar para mim pelo correio, tá? Manufatura aditiva, questão das impressoras 3D cada vez mais presentes, inteligência artificial também cada vez mais presente, sensores inteligentes, etc. Tá? Eu coloquei uma figura aqui só para vocês verem. Nós temos aqui, por exemplo, um data center, né, uma central de processamento de dados. Nós temos aqui uma placa que suporta conexão com a máquina. Nós temos aqui, sei lá, uma máquina industrial aqui que está fazendo uma filtragem, né, de algum líquido. E conectado nessa máquina nós temos um sensor. Um sensor que vai fazer o quê? Vai emitir sinal para a central de processamento de dados e para o usuário. Então ele consegue acompanhar a produção da máquina aqui, ó, em tempo real, de forma que se tiver algum problema ele fica sabendo na hora, né? Se não fosse isso aqui, ele ia ter que ficar lá na máquina, né, olhando, verificando, dar manutenção, olha isso, olha aquilo, e quando parasse ele ia demorar bastante para poder descobrir o problema, tá? Então é vantajoso, apesar das questões aí que envolvem questões trabalhistas, etc. Bom, agronegócio. São inúmeras as aplicações da computação móvel no campo. Então nós temos sensores inteligentes para detectar temperatura, umidade e outras variáveis do solo, né? Nós temos o mapeamento completo do solo em tempo real em vários locais da propriedade. Para quê? Com o intuito de automatizar e otimizar a produção. Então eu sei exatamente onde que está seco, onde que está muito molhado, e aí os sensores eles vão controlar os equipamentos de irrigação, e com isso eles vão deixar o solo cada vez mais na temperatura correta, na umidade correta, para otimizar a produção, né? Nós temos também drones que realizam voos em plantações para realizar inúmeras atividades, como por exemplo plantio de sementes, irrigação de plantações, detecção de pragas e doenças, qualidade do solo, falhas em mudas e plantios, segurança, manejo de animais, etc. Então, o drone ele passa voando ali a propriedade e ele consegue identificar muitas coisas, porque na câmera dele, ele tem câmera de infravermelho, câmera de temperatura, ele consegue detectar se na plantação lá está faltando mudas, né? Vamos supor, uma plantação de bananeiras. De repente o drone passa voando lá e consegue identificar, olha, em tal posição geográfica, as bananeiras caíram. Ou então está com a cor da folha meio diferente. É preciso ir lá e verificar o que está acontecendo, né? Ou talvez, por exemplo, detectou pela mudança de coloração da folha, ele consegue identificar se tem ou não uma praga comendo aquela planta ali, etc. E com isso consegue ir lá e aplicar inseticida só naquele lugar específico que tem a praga, né? O método tradicional, como é que é? Passa um avião despejando ali os agrotóxicos todos na plantação inteira. Não importa se tem lugar que tem praga, se não tem, mas
para ganhar tempo, eles fazem na plantação inteira, né? Então, ou então, em algumas propriedades, passa uma pessoa de moto, ela vai andando assim, vai contando as mudas e vai anotando, e vai tomando nota do que tem que fazer em tal lugar, etc. Então, a função dele é ficar rodando a plantação o dia inteiro para poder identificar o que precisa ser feito e avisar as pessoas para irem fazer ali controle de pragas, replantio, etc. O drone faz tudo isso automaticamente. Então nós temos aí, né, aqui um caso do Paraná, que ele até colocou um chapéu aí no drone para brincar, mas o drone faz o manejo dos bois. O drone sozinho ele toca a boiada para fora ali e também coloca para dentro, né? Automaticamente, de acordo com a programação que é colocada pelo produtor. Nós temos aqui um drone de longo alcance, né, passando por uma propriedade, fazendo várias varreduras ali, tirando fotos e coletando dados que depois vão ser processados para identificar possíveis problemas. Nós temos aqui um drone passando aqui baixinho, né, colocando sementes e identificando onde já podem ser feitos os plantios. E aqui uma imagem de uma temperatura, de uma fotografia onde mostra as áreas verdes que estão saudáveis e pontos vermelhos que precisam de atenção. De repente está com praga ou tem muitas mudas que estão derrubadas, né? Enfim. Então é bem interessante. Isso só para citar, né? Sem falar dos sensores que monitoram muitas atividades na propriedade rural aí. Lembrando, gente, que tudo isso que a gente está falando aqui tem um processador, tem memória, tem antena de transmissão e recepção de dados, faz acesso à internet e tudo mais, tá? Que se não fosse isso aí, não seria possível a gente usufruir da aplicabilidade dessas tecnologias, tá? Educação, né? Nós estamos num curso de licenciatura, então não poderia deixar de falar de educação. Então, com a computação móvel permite a ubiquidade, acesso à informação de qualquer lugar, não sei se já ouviram falar desse termo, né? Computação ubíqua. Significa o quê? Computação em todo lugar. O conceito de educação também se transforma. A aprendizagem móvel envolve o uso de tecnologias móveis para ensinar e aprender, conectando pessoas e recursos computacionais dentro e fora da sala de aula em tempo real. Isso aumenta o engajamento e torna o processo mais atrativo e rápido, né? Então, antigamente não. O aluno, até 10, 15 anos atrás, ele ficava preso, até 20 anos atrás, ele ficava preso nos conteúdos que estavam dentro da sala de aula. Hoje não, como temos aí smartphones, a grande maioria dos alunos tem smartphone, etc., eles conseguem acessar a internet no meio da aula, fazer questionamentos, dúvidas, conseguem levar os celulares para trabalho de campo, para casa. Então, é um aprendizado que não fica limitado ao espaço físico da sala de aula, tá? Isso torna a educação bem interessante, bem mais atrativa. Então, as experiências educacionais são enriquecidas através desses equipamentos. Nós conseguimos também levar o ensino para qualquer pessoa do planeta, sem limitação geográfica. Então, por exemplo, a gente pode pegar, sei lá, o melhor professor do Brasil numa determinada área. Ele pode muito bem dar aula para uma comunidade indígena que está lá no meio da Amazônia. Então, se não fossem essas tecnologias, será que esse professor ia ter disponibilidade para viajar e dar a aula dele lá no meio da floresta amazônica? Então, democratiza o acesso ao ensino, né? E não só para quem aprende, aliás, não só para quem ensina, mas como também para quem aprende, que fica ali com um smartphone, pode assistir sua aula de qualquer lugar que ele tiver, e isso facilita muito, né? Então a educação também passa a ser ubíqua. Então, não temos mais a limitação da sala de aula. Existem aí as experiências imersivas e cada vez mais interativas, né? Como por exemplo o Google Lens e o Google Glass, que é aquele óculos de realidade
aumentada, e também existe o termo Educação 4.0, tá? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Eu tinha separado aqui, mas vamos ver se vai dar certo. Lectures aren't fit for purpose anymore. Então vamos ativar aqui a tradução, né? É só para vocês verem aí o que é interessante, né? A gente tem um vídeo em inglês, a gente pode ativar a legenda em tempo real gerada automaticamente. Então olha para vocês verem, é só uma reflexão bem rápida. Textbooks and teaching in a Victorian sort of method with rows of students. A questão da holografia na sala de aula. It's obsolete. We need to use our time in lessons to actually have those meaningful mentoring one-to-ones that can never be replaced. The technology gives us that time if we use it correctly. Rather than being something that's scary, we can use technology to be something that's very liberating for people, so that instead of having to go through the rigmarole of institutional learning as it's been in the past, we can actually use smart robotics, smart computers to make learning more accessible to more people and to actually tailor it to individual needs. This whole cluster of AI technologies will make learning for students more rewarding. A tradução às vezes não fica muito boa, mas olha só. Olha só uma experiência de simulação imersiva com os óculos e aqui o robô imitando os movimentos das mãos, né? Tudo isso utilizando o quê? Inteligência artificial e robótica, né? Também aqui com os óculos de realidade aumentada. We want it to be a win for everybody. We've shown already in clinical studies and trials that retention is up to 70% higher in virtual reality. That has a huge impact on learning and retention of facts. The challenges for universities to really develop. Bom, aqui só pra gente ter uma ideia mesmo. Opa. Então olha para vocês verem, gente. Eu trouxe até aqui uma animaçãozinha de alguns alunos aprendendo ciências, né, com um esqueleto de realidade, com realidade virtual aumentada. E aí a aula se torna bem mais interativa, bem mais atraente. E, não sei se vocês observaram, são tecnologias sem fio. Não tem nada aí conectado com fio que faz o aluno ficar preso ou o professor ficar preso a alguma coisa, né? E aqui nós temos um óculos de realidade aumentada, né? Que você pode acessar suas mídias digitais, e-mails, etc. Tudo. E uma coisa que já existe, que é o Google, que está disponível, que é o Google Lens. Pesquise o que você vê. Então, você aponta o celular, por exemplo, para uma flor, ele fala de qual espécie que é aquela flor. Você aponta o celular para uma fruta, ele fala que aquela fruta é tal. Se você apontar a câmera para um endereço que está numa carta, ele abre o mapa para você, com GPS, para você acessar. Né? Então, é realidade, já está aí, é só baixar o aplicativo e instalar, o Google Lens. E é isso, é a tecnologia móvel viabilizando o acesso à informação de uma maneira cada vez mais interativa. Tá? Aplicações no cotidiano, né, tecnologias disruptivas, ou seja, alteraram drasticamente a maneira que nós temos de relacionar com as coisas e com os serviços. Então, hoje, em vez de você ter um filme, em vez de você ter uma casa, em vez de você ter um carro, o que é propagado é que você use um filme, que você use um carro, você use uma propriedade, um imóvel, né? E isso torna uma realmente disrupção, que é o quê? Um processo que vinha de um jeito e tem uma mudança abrupta e toma um outro rumo. Então, olha para vocês verem, a Amazon, ela praticamente não tem lojas, no entanto, é uma das maiores empresas de comércio eletrônico do planeta. A Uber, ela praticamente não possui nenhum carro, mas possui a maior frota de táxis do mundo. O Facebook, ele não cria conteúdos, mas é a comunidade com o maior número de volume de conteúdos digitais. O Alibaba não possui nenhum estoque. O que ele faz é simplesmente conectar vendedores a compradores. O Airbnb não possui nenhum hotel, nenhum imóvel. No entanto, é a maior rede de hotelaria do planeta. Netflix também não é dona de nenhum canal de TV e tem lá
uma série de filmes de mídia, de conteúdo, né? E o Bitcoin, ele não tem nenhuma moeda física, embora movimente bilhões e bilhões de dólares aí, através de carteiras digitais, tá? Então é de fato uma disrupção. Graças a quê? As tecnologias de computação móvel e o arcabouço tecnológico que a gente tem, computação em nuvem, transmissão e recepção de dados, armazenamento, etc. Tá? Nos negócios também não precisa nem citar, mas o smartphone conectado à internet permite, por exemplo, participar de reuniões, localizar oportunidades, acessar e transformar informações que antes eram desconhecidas, mas que agora estão disponíveis pela internet, tomar decisões, agir mais rapidamente diante da gestão de negócios, de decisões, etc. Prever reações, interagir com novas pessoas, formar novos círculos profissionais e de relacionamento. Então, mudou absurdamente, porque a gente consegue, de fato, ser multitarefa, né? Já que o smartphone ele nos viabiliza conectar a internet e fazer uma série de coisas utilizando para isso apenas um único aparelho. Entretenimento também, a maioria de vocês já conhece, né? A computação móvel hoje ela permite que os jogos fiquem livres de fio e com experiências interativas bem mais interessantes. Então aqui nós temos um controle ligado a um smartphone que a gente pode levar para qualquer lugar, né? Antigamente não tinha como é que você ia levar a televisão, o videogame, etc. Tinha que estar conectado numa rede elétrica para funcionar. Hoje não, você pega aqui, isso aqui e senta lá na fazenda, não precisa nem ter energia elétrica e vai jogar, né? Lógico que a bateria precisa estar carregada e tudo mais. Tem consoles hoje aí que, por exemplo, não precisa nem de controle, você faz a utilização com as mãos, como é aqui no caso desse jogo aqui, um jogo de tiro, né? Você consegue fazer basicamente apenas com o uso das mãos, você consegue jogar normalmente sem ter necessidade de nenhum controle. Tudo isso aí sem fio, conectado à internet, para proporcionar uma experiência cada vez mais realista. Bom, e quando é que o futuro definitivo da computação móvel vai chegar? A gente está a caminho e já está praticamente consolidado. Mas existe um artigo do Fórum Econômico Mundial que fala o seguinte: até 2025, o que é provável de acontecer? 10% das pessoas vestindo roupas conectadas com a internet. Tá, para vocês verem. Vocês viram lá que já temos as telas dobráveis, né? Então, daquilo ali para fazer tecido é tranquilo. Então você pode ter uma camisa que tem uma tela na sua camisa, não sei para quê, mas enfim, né? Então, pessoas com roupas conectadas à internet, talvez medir temperatura, batimento cardíaco, etc. Enfim, né? O primeiro robô farmacêutico dos Estados Unidos, então, em vez de você chega na farmácia, em vez de ter um farmacêutico, vai ter um robô que sabe todas as medicações, todas as bulas, ele tem ali em tempo real e te dá aquela informação. Nós teremos já o primeiro carro feito utilizando impressora 3D. A gente já tem casas, né, que são impressas por meio dessas impressoras, mas nós não temos ainda carros, porque um carro ele é de fato bastante complexo, a arquitetura, etc. Né? Nós teremos que 5% dos produtos de consumo serão feitos com impressoras 3D. Não sei se vocês sabem, mas existe aí já existem impressoras 3D que fazem a impressão de órgãos. Então, por exemplo, deu um problema no fígado, coleta o seu DNA, a amostra do seu tecido, coloca nesse equipamento e com material orgânico ela começa a imprimir um novo fígado. E aí, em vez de ter que ter um fígado de uma pessoa para fazer o transplante, a própria impressora 3D imprime o fígado e dá a condição para que aquele fígado possa ser implantado na pessoa. Tá? Essa é uma realidade que já está quase utilizável já, falta muito pouco. Bom, 90% da população mundial vai ter acesso 100% à internet o tempo inteiro. Carros autônomos representando pelo menos 10% da frota de veículos dos Estados Unidos, tá? São projeções que são feitas até 2025.
metade do tráfego de internet em domicílios direcionado para dispositivos e equipamentos domésticos, ou seja, micro-ondas conectado à internet, TV conectada à internet, janelas com vidro inteligente conectado à internet, enfim, é a internet das coisas, cada vez mais presente. Nós teremos a primeira cidade com mais de 50 mil habitantes sem nenhum semáforo, né? Ou seja, utilização de carros autônomos e de sensores que controlam todo o tráfego, né? Inclusive Portugal já está eliminando os semáforos convencionais que a gente já conhece, eles já estão implantando lá sensores em diversos pontos do trânsito e ainda tem iluminação, né? Então o sensor, o que ele faz? Ele verifica se vem carro. Se vem carro aqui, ele emite o sinal vermelho para o outro lá parar e abre para esse aqui. Agora, se não tem ninguém aqui e o sinal aqui está verde, ele não deixa verde, ele fecha e abre para o outro. É como se fosse um guarda de trânsito fazendo papel de semáforo. Já está em testes, logo já começa a implantar em algumas cidades por lá. E nós teremos também a primeira inteligência artificial que vai fazer parte do conselho de uma empresa. Veja só, né? Uma inteligência artificial que faz parte de um conselho. Como assim, né? Ela vai poder ser consultada. Nós sabemos hoje que é possível conversar com inteligência artificial através tanto de voz quanto de texto. Então, a gente vê aí, né? Já temos aí, por exemplo, assistentes virtuais que a gente conversa e tudo. Então, é previsto que a primeira inteligência artificial vai fazer parte do conselho de uma empresa até 2025, tá? Essas são algumas projeções segundo o Fórum Econômico Mundial, que vão ser facilitadas pelo advento da internet 5G, pela mobilidade cada vez maior das tecnologias, a questão também do aumento cada vez maior da capacidade de processamento dos dispositivos, da facilidade de interação, né, entre esses equipamentos aí. Não sei se vocês já assistiram o filme do Pantera Negra, mas lá tem o comunicador entre eles de forma holográfica, né? Eles pegam um relógio assim, apertam o botão e aí aparece a imagem da pessoa holograficamente, e eles conversam como se estivesse ao vivo. Alguns shows aí dos Estados Unidos também, o artista não pôde comparecer e ele fez uma presença holográfica. Então, em vez do artista estar lá no palco, está uma imagem holográfica dele interagindo com os fãs ali, como se ele estivesse ali. Quem vê pensa que a pessoa está lá, mas não é uma projeção holográfica, né? Então, essas tecnologias elas vão ser levadas para os dispositivos móveis muito em breve, tudo com o intuito de facilitar cada vez mais a interação, o acesso à informação e geração de novos conhecimentos aí para uma série de aplicações, como a gente viu aqui, tá? E tende a crescer cada vez mais. Bom, gente, é isso, tá? Espero que tenham gostado dessa nossa aula. É um cenário, às vezes, que assusta um pouco da computação móvel, mas é um cenário que não adianta a gente fugir, já é realidade, tá? Como nós já falamos nas aulas passadas, é um mercado extraordinário, tem muitas possibilidades, e nós, profissionais, precisamos estar sempre atualizados para que a gente não perca digamos assim, o andar da carruagem dessas tecnologias, para que a gente fique sempre com condições de aplicá-las nas mais diversas áreas do conhecimento, tá? Espero encontrar com vocês muito em breve aí no nosso webinário, tá? E desejo a vocês muito sucesso, muito empenho aí nos estudos. Não se esqueçam de fazer a nossa atividade final, atividade prática, atividade avaliativa, e também participar das discussões lá nos fóruns e também sempre acompanhar os materiais complementares, tá? Um abraço a todos, sucesso e até a próxima. Tchau, tchau.